Enquanto você assistia a outros vídeos hoje, quantas decisões você tomou baseadas no medo do julgamento alheio? Quantas vezes você se conteve, engoliu palavras, sufocou desejos legítimos apenas para não manchar sua imagem de boa pessoa? Esta obsessão moderna com a pureza moral é a mais sofisticada das prisões, aquela em que o prisioneiro acredita ser livre enquanto beija as próprias correntes. Maquiavel, esse pensador que a história tentou reduzir a sinônimo de maldade, identificou há 5 séculos o que ainda nos aprisiona. O desejo patológico de sermos vistos como virtuosos está na raiz de nossa fraqueza coletiva. Você pode discordar, pode sentir repulsa, mas algo dentro de você sabe que há verdade aqui. Essa mesma verdade que você tenta esconder de si mesmo enquanto sorri para pessoas que despreza. O florentino compreendeu que a reputação de bondade é uma moeda social supervalorizada, cuja busca obsessiva nos transforma em criaturas previsíveis, manipuláveis e, paradoxalmente, incapazes de fazer o bem verdadeiro quando este exige mãos sujas. Não é uma lição sobre tornar-se cruel, é sobre a coragem de abandonar a farsa moral que mantemos por medo. Hoje, dissecamos essa ilusão confortável em que muitos de vocês vivem. A ilusão de que ser percebido como bom é a mesma coisa que fazer o bem no mundo. Pare de tentar ser uma boa pessoa. Aprenda a ser uma pessoa real, capaz de bondade autêntica, sem precisar do aplauso constante da plateia. Acompanhe-me nessa desconstrução necessária, mesmo que cada palavra pareça um ataque pessoal à imagem que você construiu de si mesmo. Como Maquiavel ensinou ao seu príncipe, às vezes é preciso abandonar a aparência da virtude para alcançar resultados verdadeiramente virtuosos. Este vídeo não é para quem busca conforto, é para quem busca liberdade. Você já observou como crianças pequenas não têm filtro? Dizem verdades cruas, agem por impulso genuíno, expressam desejos sem calcular consequências. Em algum momento, aprendemos que isso é perigoso. A sociedade nos ensina que devemos filtrar, calcular, fingir, não por malícia, mas por autopreservação. Desenvolvemos, então, um sofisticado sistema de apresentação social que Maquiavel identificou como a máscara da virtude. Esta máscara, inicialmente uma ferramenta de sobrevivência, torna-se com o tempo uma prisão conceitual. Você para de questionar se suas ações são realmente boas e passa a se preocupar apenas se elas parecem boas aos olhos dos outros. A obsessão pelo julgamento externo começa a corroer sua autenticidade. O paradoxo cruel é que quanto mais você se esforça para parecer bom, menos capaz se torna de fazer julgamentos morais, genuínos, baseados em consequências reais. Sua bússola moral se orienta pela aprovação alheia, não pela realidade concreta das suas ações no mundo. Esta é a primeira armadilha que Maquiavel nos alerta: confundir a aparência de virtude com virtude efetiva. Quanto mais profundamente você mergulha na performance moral, mais distante fica da possibilidade de bondade autêntica. Se você nunca é visto fazendo algo que outros possam julgar como ruim, é porque, provavelmente, nunca tomou uma posição difícil que realmente importa. A estratégia infantil de ser eternamente inofensivo para ser aceito funciona apenas em ambientes extremamente controlados e artificiais. No mundo real, onde interesses conflitam e recursos são disputados, a pessoa que se recusa a exercer qualquer tipo de poder torna-se automaticamente subserviente aos que não têm tal hesitação.
A virtude exibicionista não é apenas ineficaz, é ativamente prejudicial quando elevada a princípio universal. Maquiavel observou nas cortes renascentistas o que vemos hoje em escritórios corporativos, redes sociais e até relacionamentos íntimos. Aqueles obcecados por parecer virtuosos são os mais facilmente manipulados. Seu desejo de aprovação cria pontos de alavancagem que outros exploram sem hesitação. Você já notou como as pessoas que mais ostentam sua bondade são frequentemente as que menos conseguem defender seus próprios interesses ou os interesses daqueles que dependem delas? A bondade performática raramente protege os vulneráveis. Pelo contrário, os expõe ainda mais. Este é o segundo paradoxo maquiavélico. Quanto mais você subordina sua autonomia moral ao julgamento coletivo, menos capaz se torna de fazer o bem quando este exige contrariar expectativas sociais. A história está repleta de atrocidades cometidas não por monstros, mas por pessoas comuns paralisadas pelo medo de parecerem más ao se oporem à corrente dominante. Sua recusa em sujar as mãos é precisamente o que permite que outros manchem as suas com o sangue dos inocentes. Maquiavel compreendeu que a maioria das pessoas prefere a confortável ficção de ser moralmente superior à desconfortável tarefa de ser moralmente eficaz. Preferimos nos sentir virtuosos a fazer o que realmente protege os vulneráveis, quando isto exige ações que podem ser interpretadas como impuras. Observamos isto hoje em todos os campos. Pessoas que preferem expressar indignação virtuosa nas redes sociais a tomar ações concretas que poderiam ser criticadas. Líderes que preferem discursos bonitos a decisões difíceis. Indivíduos que abandonam amigos em dificuldades para não serem associados a controvérsias. Esta covardia moral disfarçada de superioridade ética é o que Maquiavel mais desprezava. Ele viu como príncipes obsessados com sua imagem pública perdiam seus reinos por medo de parecerem cruéis, quando a crueldade seletiva e cirúrgica era necessária. O mesmo ocorre agora. Organizações falham em sua missão por medo de críticas pontuais. Relacionamentos desmoronam porque preferimos mentiras agradáveis a verdades necessárias. Movimentos sociais fracassam porque priorizamos a pureza simbólica sobre resultados concretos. A virtude divorciada da eficácia é indistinguível do vício. Uma bondade que nunca incomoda, nunca ofende, nunca contraria interesses estabelecidos. Que bondade é essa senão a mais profunda covardia disfarçada de elevação moral? O maior insight de Maquiavel não foi sobre como ser malvado, foi sobre como a obsessão pela reputação de bondade nos torna impotentes frente ao mal real. Ele desmascarou a hipocrisia de uma sociedade que valoriza mais a aparência de virtude que os resultados virtuosos. Em O Príncipe, ele não está defendendo a tirania. Está desnudando o mecanismo pelo qual tiranos se mantêm no poder, explorando exatamente nossa relutância em abandonar a imagem de bondade quando a situação exige ações moralmente ambíguas. A bondade como estratégia de sobrevivência social torna-se assim o maior impedimento para a verdadeira justiça. Enquanto você se preocupa obsessivamente com o que os outros pensam de suas ações, verdadeiros predadores sociais, aqueles que Maquiavel realmente condenava, operam livremente, muitas vezes escondidos atrás de fachadas impecáveis de virtude pública. A diferença entre eles e você, eles compreendem que a imagem de bondade é apenas uma ferramenta, não um fim em si mesma. Eles a utilizam estrategicamente, enquanto você a persegue desesperadamente, acreditando que isso faz de você uma pessoa melhor. A ironia é que essa própria crença é o que mais frequentemente o impede de fazer o bem verdadeiro
quando este exige ações que possam ser mal interpretadas. A primeira lição maquiavélica é esta: libertar-se da prisão da reputação moral é o primeiro passo para uma moralidade autêntica. Você conhece aquela pessoa que nunca diz não, nunca expressa raiva, nunca estabelece limites claros, sempre disponível, sempre compreensiva, eternamente paciente? Já observou como essas pessoas invariavelmente acabam exploradas, esgotadas e ressentidas? Maquiavel notou este padrão nas cortes italianas. Os eternamente virtuosos, os incapazes de demonstrar qualquer traço de dureza ou frieza calculada, eram sistematicamente manipulados e eventualmente descartados. A vulnerabilidade dos perpetuamente bons não é acidental, é estrutural e inevitável. Quando você se recusa a desenvolver o que Maquiavel chamava de virtude, essa capacidade de responder apropriadamente às circunstâncias, mesmo quando a resposta apropriada parece moralmente ambígua, você se torna transparentemente previsível. E nada é mais fácil de explorar que uma pessoa previsível. A obsessão pela bondade incondicional cria um padrão comportamental que qualquer observador minimamente atento pode identificar e manipular. Você se torna incapaz de surpreender, de mudar de estratégia, de adaptar-se às circunstâncias flutuantes da vida, preso à rigidez de uma identidade moral artificialmente construída e socialmente reforçada. Este é o preço psicológico da virtude performática, a incapacidade de responder autenticamente ao mundo tal como ele é, não como gostaríamos que fosse. A pessoa excessivamente preocupada com sua reputação de bondade desenvolve uma vulnerabilidade específica que predadores sociais identificam instantaneamente: o medo patológico da desaprovação. Este medo torna-se a alavanca perfeita para a manipulação. Se você fosse realmente bom, faria isso por mim. Quantas vezes você cedeu a variações deste argumento, mesmo sabendo que estava sendo explorado? Maquiavel observou que príncipes obsessivamente preocupados com serem amados pelo povo eram facilmente encurralados por esta mesma preocupação. O mesmo ocorre nas micro-relações de poder contemporâneas. No trabalho, na família, nas amizades, nos relacionamentos amorosos. A incapacidade de decepcionar os outros, mesmo quando eles merecem ser decepcionados, é uma fragilidade fatal que Maquiavel identificou como incompatível com qualquer posição de responsabilidade. Esta é uma verdade incômoda que raramente discutimos. Sua recusa em desapontar pessoas que deveriam ser desapontadas não é bondade, é covardia, disfarçada de virtude. E o universo possui uma lógica implacável. Aquilo que você se recusa a fazer conscientemente por medo, acabará fazendo inconscientemente por necessidade, geralmente da pior maneira possível e no pior momento possível. Sua bondade reprimida se transformará eventualmente em sua pior crueldade. O eternamente bom desenvolve outro padrão disfuncional que Maquiavel identificou: a incapacidade de estabelecer e manter fronteiras psicológicas claras. Pessoas obcecadas com aprovação social raramente conseguem dizer não de forma consistente e firme. Esta porosidade de fronteiras cria uma dinâmica de constante invasão energética, emocional e, às vezes, até física. Você se torna um território sem defesas, constantemente invadido por demandas, expectativas e projeções alheias.
Com o tempo, esta invasão crônica gera um ressentimento profundo que, ironicamente, corrói sua capacidade de sentir e expressar bondade autêntica. Você se torna aquilo que mais temia, uma pessoa amarga disfarçada de santa. Maquiavel notou como conselheiros incapazes de contrariar seus príncipes acabavam secretamente desejando sua queda. O mesmo padrão se repete hoje. O eternamente disponível, o perpetuamente compreensivo, desenvolve uma raiva subterrânea proporcional à sua incapacidade de estabelecer limites saudáveis. Esta é a terceira armadilha maquiavélica. Quanto menos você expressa descontentamento legítimo e estabelece consequências claras para comportamentos inaceitáveis, mais você cultiva um ressentimento corrosivo que eventualmente envenenará todas as suas relações. A bondade sem fronteiras não é bondade, é codependência patológica vestida de virtude. A vulnerabilidade suprema dos eternamente bons é sua falta do que Maquiavel chamava de ocasione, a capacidade de reconhecer e aproveitar o momento decisivo que exige ação imediata, mesmo quando esta ação contraria sua autoimagem cuidadosamente construída. Pessoas patologicamente preocupadas com ser vistas como boas desenvolvem uma paralisia decisória em momentos críticos, exatamente quando a ação rápida e decisiva é mais necessária. Elas hesitam, ponderam, buscam consenso impossível, temem consequências incertas, enquanto a janela de oportunidade se fecha impiedosamente. Maquiavel observou como reinos inteiros caíam não por maldade dos governantes, mas por sua incapacidade de agir decisivamente em momentos que exigiam dureza temporária para evitar catástrofes maiores. O mesmo ocorre na vida pessoal. Quantas vezes você permitiu que situações tóxicas se perpetuassem porque temia parecer mal ao cortá-las pela raiz? Quantas vezes você prolongou sofrimentos que poderiam ter sido abreviados por medo do julgamento que viria com uma ação decisiva? A obsessão com pureza moral frequentemente mascara uma covardia fundamental. O medo da responsabilidade que vem com escolhas difíceis. Esta é talvez a lição mais dura de Maquiavel. Se você não está disposto a sujar suas mãos ocasionalmente, não está realmente comprometido com nenhum bem maior que sua própria reputação. E uma bondade que prioriza a reputação sobre resultados não merece ser chamada de bondade. Qual é a diferença entre uma pessoa verdadeiramente respeitada e uma meramente tolerada? Observando as cortes italianas, Maquiavel identificou algo que ainda nos escapa. O verdadeiro respeito não vem da demonstração constante de bondade, mas da consistência implacável entre valores internos e ações externas. Esta congruência, que ele chamava de virtude, em seu sentido mais profundo, não depende da aprovação externa. Ela a precede e frequentemente a contradiz. A pessoa com autoridade interna possui uma bússola moral autônoma que não oscila, conforme a opinião pública. Não é que ela desrespeite o julgamento alheio, é que este julgamento não é sua referência primária. Você sente a diferença instantaneamente quando está na presença de alguém assim. Eles não estão constantemente verificando sua reação para ajustar seu comportamento. Eles habitam plenamente suas decisões, sejam populares ou impopulares. Esta presença sólida e autorreferenciada, não a bondade performática, é o que gera respeito profundo.
Maquiavel compreendeu que os líderes mais eficazes não eram os mais amados, nem os mais temidos, mas aqueles cuja autoridade emanava de dentro, independente de validação externa. A primeira manifestação da autoridade interna é a capacidade de tolerar ser temporariamente mal interpretado sem sentir necessidade de explicação imediata ou justificativa defensiva. A construção da autoridade interna começa quando você abandona a necessidade patológica de consenso universal sobre suas ações. Maquiavel observou que príncipes eficazes compreendiam uma verdade fundamental. É impossível agradar a todos em todas as decisões significativas. Tentá-lo não é apenas fútil, é desastroso. Esta compreensão libera uma energia psíquica imensa anteriormente desperdiçada em tentativas de reconciliar o irreconciliável. Você passa a reconhecer que o desconforto temporário de algumas pessoas com suas decisões não é evidência de erro moral. É consequência inevitável de qualquer ação significativa no mundo. Esta libertação da necessidade de aprovação universal é o que Maquiavel chamava de necessitar, a aceitação das limitações inerentes à condição humana. Quando você integra esta verdade, ocorre uma transformação fundamental. Suas decisões passam a ser orientadas por princípios consistentes e consequências previsíveis, não por reações emocionais antecipadas de terceiros. Sua moralidade torna-se teleológica, orientada a fins, em vez de meramente deontológica, orientada a regras abstratas, ou pior ainda, puramente reativa, orientada à aprovação social imediata. Esta é a base da verdadeira autoridade interna, a capacidade de sustentar a tensão entre diferentes perspectivas morais sem colapsar na necessidade de resolução imediata via consenso artificial. A autoridade interna que Maquiavel identificava como essencial manifesta-se na capacidade de estabelecer e manter fronteiras psicológicas claras, sem aparente esforço ou drama. Observe pessoas com genuína autoridade interna. Elas não precisam gritar, ameaçar ou justificar excessivamente seus limites. Estes são comunicados com a tranquila certeza de quem sabe exatamente onde termina seu território e começa o do outro. Esta clareza de fronteiras não vem da hostilidade, mas precisamente do oposto, do profundo respeito tanto por si quanto pelo outro, como entidades separadas com necessidades e perspectivas distintas. Maquiavel notou como os governantes mais respeitados raramente precisavam recorrer à força bruta. Sua autoridade era comunicada e reconhecida em níveis mais sutis e profundos. O mesmo ocorre nas relações contemporâneas. Pessoas com autoridade interna consolidada raramente se encontram em situações onde precisam provar seu poder. Este é tacitamente reconhecido e respeitado. Isto contradiz diretamente a crença comum de que bondade incondicional gera respeito. A verdade maquiavélica é mais nuançada. É a bondade contingente, aquela que sabe quando dizer não, quando estabelecer consequências, quando priorizar princípios sobre popularidade, que verdadeiramente inspira respeito profundo. A bondade sem limites inspira, na melhor das hipóteses, uma forma de piedade condescendente. Na pior, convites à exploração contínua. O desenvolvimento da autoridade interna culmina no que Maquiavel chamaria hoje de presença estratégica. A capacidade de estar plenamente presente em situações de conflito sem ser emocionalmente sequestrado por elas. Esta qualidade é imediatamente perceptível. A pessoa com autoridade interna permanece centrada em meio ao caos, não por insensibilidade, mas por uma capacidade superior de regular suas próprias respostas emocionais.
Ela não reage impulsivamente, nem se retrai defensivamente. Mantém uma presença estável que, por si só, altera a dinâmica da situação. Maquiavel observou como líderes eficazes permaneciam imperturbáveis em crises, não por frieza calculada, mas por uma capacidade superior de absorver pressão sem deformar-se. Esta qualidade é frequentemente mal interpretada como dureza ou insensibilidade, quando na verdade representa a forma mais avançada de regulação emocional. A pessoa com genuína autoridade interna não suprime emoções, as integra a um sistema decisório mais amplo e coerente. Não é coincidência que indivíduos assim sejam procurados em momentos de crise. Sua presença por si só comunica uma mensagem fundamental que todos inconscientemente ansiamos ouvir. Esta situação difícil pode ser navegada com integridade. Esta é talvez a lição mais valiosa de Maquiavel para nosso tempo. O verdadeiro poder não vem de controlar outros, mas de manifestar uma presença internamente regulada que naturalmente organiza o caos ao seu redor sem aparente esforço. Esta é a verdadeira alternativa tanto à bondade performática quanto à crueldade descontrolada. A autoridade interna que emana da congruência impecável entre valores, palavras e ações. Como você reage quando alguém o decepciona profundamente? Se sua resposta automática é minimizar, racionalizar, desculpar ou simplesmente engolir a mágoa para manter a paz, você está preso no que Maquiavel identificaria como a armadilha fundamental da virtude performática. A primeira estratégia de libertação é direta e imediata. Desenvolva a capacidade de expressar descontentamento proporcional sem culpa ou excesso. Observe pessoas com autoridade natural. Elas não explodem em raiva destrutiva, nem reprimem indefinidamente. Comunicam desaprovação com precisão cirúrgica, sem drama desnecessário, mas também sem diluição. Maquiavel notou como príncipes respeitados administravam consequências com uma clareza que não deixava dúvidas, mas também sem crueldade gratuita. Esta é uma habilidade específica que pessoas obcecadas com parecer boas raramente desenvolvem. A expressão direta e proporcional de limites violados. Comece pequeno. Da próxima vez que alguém atrasar para um compromisso, em vez de sorrir e dizer "não tem problema", simplesmente diga "isso me incomodou". Sem explicações excessivas, sem drama, apenas a verdade direta. Observe como isso altera imediatamente a dinâmica relacional. Pessoas respeitam mais aqueles capazes de comunicar descontentamento com clareza do que aqueles que fingem não se importar quando claramente se importam. A congruência entre sentimento interno e expressão externa é a base da autoridade pessoal que Maquiavel considerava essencial. A segunda estratégia maquiavélica para libertar-se da prisão da bondade é desenvolver conscientemente o que ele chamaria de estratégia de imprevisibilidade calibrada. Pessoas patologicamente boas são dolorosamente previsíveis. Respondem a todas as situações com o mesmo padrão de acomodação, compreensão e autossacrifício. Esta previsibilidade as torna manipuláveis por qualquer um capaz de identificar o padrão. A libertação vem de desenvolver um repertório mais amplo de respostas possíveis e utilizá-las de forma estratégica, não apenas habitual. Maquiavel observou como líderes eficazes mantinham um elemento de imprevisibilidade que impedia outros de explorá-los sistematicamente.
Isso não significa tornar-se arbitrário ou errático. Significa desenvolver a capacidade de escolher conscientemente entre diferentes modos de resposta conforme a situação, em vez de ser automaticamente arrastado para seu padrão habitual. Comece perguntando-se regularmente: como responderia alguém que não está obcecado com parecer bom nesta situação? Experimente ocasionalmente respostas fora de seu padrão habitual, não para manipular, mas para quebrar seus próprios automatismos limitantes. Você notará algo surpreendente. Pessoas frequentemente respeitam mais suas respostas autênticas, mesmo quando estas comunicam limites ou discordâncias, do que suas acomodações artificiais, que todos inconscientemente percebem como inautênticas. Terceira estratégia de libertação é o desenvolvimento deliberado do que Maquiavel chamaria de conforto com o desconforto moral temporário. A pessoa presa na prisão da bondade performática vive em terror constante de ser vista como má, mesmo que momentaneamente. Este terror a mantém em estado perpétuo de conformidade ansiosa, que paradoxalmente diminui sua capacidade de fazer o bem genuíno quando este exige ações temporariamente impopulares. A libertação vem de desenvolver gradualmente a capacidade de tolerar o desconforto de ser temporariamente mal interpretado, criticado ou até rejeitado por suas escolhas. Maquiavel observou como líderes eficazes mantinham-se fiéis a decisões impopulares quando acreditavam em sua necessidade de longo prazo, suportando o desconforto temporário da desaprovação pública. Comece com pequenos atos de não conformidade. Em áreas de baixo risco, expresse uma opinião genuína, mas potencialmente impopular. Decline um convite que realmente não deseja aceitar. Estabeleça um limite que sabe que causará desconforto momentâneo. Observe como o universo não implode. O músculo da tolerância ao desconforto moral temporário se fortalece com o uso consciente. Com o tempo, você descobrirá uma verdade libertadora. Muito do que você temia era apenas o fantasma de uma catástrofe social que nunca se materializa. As pessoas respeitam mais sua autenticidade, mesmo quando ocasionalmente discordam dela, do que sua conformidade ansiosa, que todos instintivamente reconhecem como inautêntica. A estratégia final e mais profunda de libertação é o desenvolvimento do que Maquiavel chamaria de moralidade de segunda ordem, a capacidade de distinguir entre a moralidade performática de primeira ordem, parecer bom, e a moralidade consequencialista de segunda ordem, fazer o que efetivamente produz bem no mundo, mesmo quando temporariamente parece questionável. Este é o salto cognitivo e moral que poucas pessoas fazem. Compreender que há uma diferença fundamental entre virtude simbólica e virtude efetiva. Maquiavel foi demonizado precisamente por apontar esta distinção incômoda. A libertação vem de desenvolver a capacidade de pensar em termos de sistemas e consequências de longo prazo, não apenas de gestos simbólicos e aprovação imediata. Comece a perguntar-se regularmente: esta ação que parece boa realmente produz o bem que pretende ou apenas me faz parecer bom enquanto perpetua o problema fundamental? Desenvolva o hábito de olhar para consequências de segunda e terceira ordem de ações aparentemente virtuosas. Você descobrirá uma verdade perturbadora. Muitas ações socialmente celebradas como virtuosas são contraproducentes em níveis mais profundos de análise. A verdadeira libertação maquiavélica, a que poucos alcançam, é desenvolver a coragem moral de priorizar consistentemente o bem efetivo sobre o bem simbólico, mesmo quando isso temporariamente mancha sua reputação. Ironicamente, é precisamente esta coragem que, com o tempo, gera o tipo de respeito profundo que a virtude performática perpetuamente busca, mas nunca alcança. Como Maquiavel diria hoje,
Pare de tentar ser visto como bom. Concentre-se em ser efetivamente bom, mesmo quando temporariamente parece o contrário. Os resultados falarão por si mesmos. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo resistência a cada palavra, cada frase, desafiando a narrativa confortável de que bondade incondicional é o caminho para uma vida virtuosa. Esta resistência é precisamente o indício de que tocamos na ferida fundamental, a contradição não examinada em que muitos baseiam sua identidade moral. A libertação que Maquiavel oferece não é a licença para a crueldade desenfreada que seus críticos superficiais sugerem. É a reconciliação madura com a complexidade moral inerente à condição humana. É o abandono da infantil dicotomia bom versus mal, em favor de uma compreensão mais sofisticada e eficaz da moralidade como sistema complexo de consequências interconectadas. O Florentino nos convida a considerar que talvez a mais profunda imoralidade seja precisamente a obsessão narcísica com a própria pureza moral, à custa de resultados concretos no mundo. Sua visão não é amoral, é hipermoral, exigindo que consideremos não apenas a superfície de nossas ações, mas suas consequências profundas nos sistemas em que operamos. A verdadeira virtude não reside na performance impecável para a plateia social, mas na capacidade de navegar a ambiguidade moral com integridade interna e eficácia externa. Essa navegação exige precisamente o que a obsessão com parecer bom impossibilita: a capacidade de tolerar tensão, ambiguidade e desaprovação temporária em serviço de princípios mais profundos. O que realmente desejamos quando buscamos desesperadamente parecer bons. Se examinarmos honestamente, descobriremos que raramente é o bem-estar genuíno dos outros. É a coceira narcísica da validação constante, o vício em aprovação que confundimos com virtude. Maquiavel expôs esta hipocrisia central não para destruir a moralidade, mas para salvá-la de sua versão mais superficial e ineficaz. A verdadeira bondade, aquela que efetivamente protege os vulneráveis, estabelece sistemas justos e cria condições para o florescimento humano. Frequentemente, requer ações que parecem momentaneamente questionáveis à moralidade superficial. Exige precisamente o que a pessoa obcecada com parecer boa mais teme: a capacidade de decepcionar expectativas, contrariar consensos, estabelecer limites firmes e administrar consequências claras. A ironia é que estas capacidades, não a bondade performática, são o que verdadeiramente protege os vulneráveis e estabelece as bases para relações genuinamente respeitosas. Maquiavel não estava defendendo o abandono da moralidade. Estava convidando a uma moralidade suficientemente madura para reconhecer que a aparência de virtude frequentemente contradiz sua essência. A verdadeira virtude não busca aplausos, busca resultados, mesmo quando o caminho para estes envolve momentos de aparente ambiguidade moral. E talvez a mais profunda revelação maquiavélica seja esta: frequentemente é precisamente nossa obsessão com parecer bons que nos impede de fazer o bem que o mundo realmente necessita. Então, o que você fará com esta perspectiva desconfortável?
Há essencialmente duas opções: rejeitá-la defensivamente, retornando ao conforto da virtude performática, que agora você sabe ser parcialmente fraudulenta, ou integrá-la progressivamente, desenvolvendo uma moralidade mais madura, complexa e eficaz. Maquiavel foi banido, censurado e demonizado precisamente porque sua mensagem ameaça não a moralidade verdadeira, mas sua contrafação socialmente aceitável. Ele expôs a inconveniente verdade de que muito do que celebramos como virtude é, na verdade, apenas conforme